Olá! O nosso grupo vai apresentar sobre a Síndrome de Turner e os participantes são Beatriz, Guilherme, Marielle, Pietra, Rafaela e Roberta. Então, a descrição de pacientes do sexo feminino com Síndrome de Turner foi publicada em 1938 por Henry Turner. Essa síndrome acomete aproximadamente uma a cada 3.000 mulheres nascidas vivas. Em relação à constituição cromossômica, a síndrome de Turner é uma monossomia do cromossomo X, então a constituição mais frequente na síndrome de Turner é 45X, mas cerca de 50% dos casos tem outro cariótipo. Aproximadamente um quarto das meninas afetadas tem cariótipo mosaico, ou seja, apenas uma parte das células é 45X. A constituição cromossômica é muito importante porque ela vai determinar diferenças nas manifestações clínicas da doença. Agora falando um pouco sobre o mosaicismo. Então, como eu mencionei anteriormente, um quarto dos casos são mosaico. Quando uma pessoa possui uma anomalia cromossômica, essa anomalia geralmente está presente em todas as suas células. No entanto, algumas vezes, dois ou mais complementos cromossômicos podem estar presentes no mesmo indivíduo. Essa situação é denominada mosaicismo, ou seja, nem todas as células do indivíduo possuem essa anomalia cromossômica. Acredita-se, inclusive, que indivíduos que sejam mosaicos para a síndrome de Turner sejam menos gravemente afetados do que os não mosaicos. Agora eu vou comentar sobre os genes envolvidos em dois aspectos muito importantes relacionados à síndrome de Turner, que são a não disjunção cromossômica e a inativação do cromossomo X. Então, eu já mencionei que a síndrome de Turner é uma monossomia do cromossomo X. Mas por que isso acontece? A síndrome de Turner é uma aneuploidia causada por não disjunção cromossômica, que ocorre quando os cromossomos homólogos ou as cromátides irmãs falham em se separar. O X único que resta na síndrome de Turner é de origem materna em 70% dos casos, ou seja, geralmente o erro cromossômico que leva à perda de um cromossomo sexual é paterno. Entre as possíveis causas que levam à não disjunção cromossômica, existem polimorfismos genéticos que alteram enzimas envolvidas no metabolismo do folato, o que pode gerar hipometilação do DNA e aumentar o risco de não disjunção cromossômica e, consequentemente, de síndrome de Turner. Por exemplo, o gene dessa enzima aí, a MTHFR, que é a metileno tetrahidrofolato, ele inclui dois polimorfismos que podem gerar diminuição da atividade da enzima e interferência no metabolismo do folato. Agora, em relação à inativação do cromossomo X. Então, outro aspecto muito importante para entender as manifestações fenotípicas da síndrome de Turner é a inativação do cromossomo X, e para isso eu vou explicar como esse processo acontece em mulheres normais que não possuem a síndrome. Então, nas células somáticas em mulheres normais, um dos cromossomos X tem a maior parte dos seus genes inativados em uma fase precoce do desenvolvimento. Nas mulheres, a escolha de qual cromossomo X deve ser inativado acontece de forma aleatória, podendo ser de origem paterna ou materna. O centro de inativação do X está no braço maior, XQ, transformando esse cromossomo X em uma massa heterocromática chamada de corpúsculo de Barr, que a gente consegue visualizar aqui nessa imagem. Nesse centro de inativação existe também um gene em comum, o XIST, que parece ser essencial para esse processo. É importante ressaltar que nem todos os genes do cromossomo X estão sujeitos à inativação. Então, isso que eu acabei de falar é o que acontece em uma mulher normal, e mais adiante a gente vai ver a relação disso, da inativação do cromossomo X, com os efeitos fenotípicos da síndrome de Turner. Bom, entrando no assunto de fisiopatologia, eu já começo dizendo que a síndrome de Turner ainda é muito pouco compreendida. Até hoje, só um gene, que é o gene ROX, foi ligado de forma convincente ao fenótipo da síndrome, e nós falaremos dele em seguida. Antes disso, eu queria abordar dois conceitos importantes para uma melhor compreensão do assunto. O primeiro conceito é o conceito da inativação do X, que a Bea já explicou. Mas afinal, se toda mulher XX tem um cromossomo inativado, que é o que a gente chama de corpúsculo de Barr, por que a síndrome de Turner apresenta sintomas? Bom, isso é porque a inativação do X não é completa. Existem áreas que escapam essa inativação e elas correspondem a cerca de 15% do cromossomo. Essa é a razão para que a síndrome de Turner apresente os sintomas,
pois esses 15% que estariam ativos não existem. Podemos usar essa mesma lógica para a síndrome do triplo X, porém nesse caso existiria um cromossomo a mais, superdosando a produção gênica. O gene ROX, ele fica na porção que escaparia da inativação. E aqui nessa imagem, podemos ver que essa região é a região par 1 do cromossomo X. Agora, o segundo conceito que eu queria citar é o conceito da haploinsuficiência, pois mesmo com apenas uma cópia, muitos genes funcionam normalmente, produzindo o fenótipo esperado, mas não nesse caso. No caso da haploinsuficiência, uma cópia é insuficiente para produzir o fenótipo padrão. É o que ocorre com o gene ROX, em que somente um alelo está presente, o alelo selvagem, e isso acaba resultando numa menor produção gênica. Vamos falar então do tão citado gene ROX. O gene ROX está relacionado com o controle da expressão do peptídeo natriurético cerebral B e também do receptor 3 para o fator de crescimento de fibroblastos. Também interage com a família de genes SOX. Porém, a melhor hipótese quanto ao funcionamento, relacionando com a síndrome de Turner, é que o ROX atua como um repressor da diferenciação dos condrócitos. Então, ele retardaria a fusão das cartilagens de crescimento. Porém, devido à haploinsuficiência, como a gente falou, ele acaba resultando na diferenciação prematura dos condrócitos e acelera o funcionamento, resultando numa parada prematura do crescimento. E é isso que justificaria a baixa estatura nas mulheres com Turner. Por fim, estudos sugerem que outras características da síndrome sejam causadas por genes em outras regiões que também escapam da inativação, porém, ainda não foram descobertos. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos clínicos da síndrome de Turner. No caso, é importante a gente ressaltar, antes de entrar nos exemplos, que a sua ocorrência ela vai depender então da idade da paciente e também do quanto que falta do segundo cromossomo X, que ele pode estar totalmente ausente ou também com apenas algumas partes faltantes. No caso, eu fiz uma linha do tempo em que a gente vai acompanhar então a presença e também a continuidade ou a mudança desses aspectos clínicos. No caso da paciente recém-nascida, a gente já vai poder perceber então o linfedema nas mãos e nos pés, que é causado pelo acúmulo de linfa nessas partes do corpo, além do higroma cístico, que a gente pode ver nessa imagem, que o higroma cístico nada mais é do que a proliferação anormal de tecido linfático que pode ser ocasionado em qualquer parte do corpo, mas ele é visualizado, ele é visto principalmente na região cervical. E também a gente pode encontrar já problemas cardiovasculares nessa paciente recém-nascida, como a coarctação da aorta e como a válvula aórtica bicúspide e não tricúspide, como seria o normal. E ambos esses aspectos eles vão poder ser percebidos na hora do nascimento pelas extremidades cianóticas da paciente. Além disso, a paciente recém-nascida também pode apresentar o rim em ferradura, que é essa junção dos dois rins, essa comunicação entre eles, que vai formar então um único rim que vai ter esse formato de ferradura. Agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos clínicos na pré-adolescência. Na pré-adolescência, a gente pode encontrar então a baixa estatura, que já foi explicado seu mecanismo pela Roberta, além de orelhas de implantação baixa, pescoço alado, cúbitus valgus, que é essa angulação entre o braço e o antebraço, além de mamilos mais espaçados e o tórax em escudo, que é um tórax amplo e também reto. Além disso, a gente vai perceber nessas pacientes as gônadas estriadas, que vão ocasionar então um déficit na produção adequada de hormônios sexuais femininos, que vai ocasionar consequentemente a amenorreia primária e a não maturação de órgãos e de caracteres sexuais secundários. E aqui a gente pode ver nessa imagem ilustrativa então a baixa estatura, o pescoço curto também, o tórax em escudo, além do cúbitus valgus. É importante a gente ressaltar também que essas características elas vão ser mais facilmente reconhecíveis no período em que ocorreria a menarca, porque justamente seria o período em que a paciente ela deveria estar crescendo mais e também já desenvolvendo seus caracteres sexuais secundários, como as mamas, e também quando ela deveria ocorrer a sua menarca.
No caso da paciente já adulta, além desses aspectos clínicos apresentados, nas fases anteriores da vida, outras manifestações elas também merecem destaque, que no caso são as anomalias ósseas, como a cifose e a escoliose, também o pescoço curto, que já foi citado, além da deformidade de Madelung, que é essa deformidade óssea no pulso, além de osteoporose e anomalias ósseas intrínsecas. Além disso, doenças cardiovasculares também devem ser ressaltadas porque elas constituem o principal problema de saúde para essas pacientes e é o que vai aumentar a sua taxa de mortalidade em comparação com a população feminina no geral. E essas doenças cardiovasculares, elas podem ser uma dissecção da aorta, também pode ser uma hipertensão, além de vasculopatias e problemas de condução sanguínea também. Além disso, a gente pode encontrar outras anormalidades que são também bastante sérias, mas são mais secundárias, como anomalias renais, problemas auditivos, irregularidades oculares, além de uma predisposição para doenças autoimunes e também para síndrome metabólica e diabetes mellitus do tipo 2. A gente também pode encontrar valores anormais de enzimas hepáticas, o que vai nos apontar, então, um mau funcionamento do fígado, além de problemas de pele, como a formação de queloide e do pilomatricoma. O pilomatricoma, ele nada mais é do que um tumor benigno no folículo piloso e também a formação de queloide, como a gente pode ver nessa imagem. Além disso, é importante a gente relembrar que essas pacientes elas também podem ter problemas psicológicos. Apesar delas terem uma inteligência geralmente normal, em comparação com o restante da população, elas podem apresentar um déficit no desenvolvimento de habilidades não verbais, como no momento de fazer cálculos e também no caso de se localizar espacialmente. Além disso, elas possuem um risco aumentado para desenvolver o transtorno do déficit de atenção. Além disso, elas sofrem também muitos preconceitos que podem afetar, então, o seu desenvolvimento psicossocial. Quando a gente fala de diagnóstico laboratorial, 3 coisas são importantes de serem avaliadas: quem deve ser testado, quando deve ser testado e qual que é o método de testagem. Então, quem é testado? De acordo com a Associação Médica Americana, as meninas abaixo do 5º percentil em altura devem fazer a análise do cariótipo. A gente pode usar essa tabela para se basear, que nos mostra uma relação entre a idade e a estatura da paciente. Abaixo do 5º percentil, podemos atentar para uma anormalidade no crescimento. Além disso, é importante a gente atentar para os sintomas que a Pietra comentou anteriormente. Se a paciente possui pelo menos uma das características da primeira metade dessa tabela, ou pelo menos 2 da segunda metade, é indicado que se faça análise cromossômica para Turner. Além disso, os motivos mais comuns para a testagem dos pacientes costumam ser linfedema na primeira infância e baixa estatura posteriormente. Então, qual é o método de testagem? O diagnóstico de Turner pode ser feito antes ou depois do nascimento. Durante a gravidez, a gente pode fazer uma amostragem das velocidades coriônicas, que é um exame que avalia essas porções da placenta que possuem a mesma composição do DNA do bebê. Ele é feito entre a 10ª e a 12ª semana de gestação e o seu resultado é muito rápido. É inserida, então, uma agulha ou no abdômen ou no cérvix uterino da gestante para coletar essas células e, posteriormente, elas são cariotipadas. Já a amniocentese, que é feita da 15ª semana de gestação em diante, as células são coletadas do líquido amniótico, através de uma agulha que é inserida no abdômen da gestante, e depois disso elas são cultivadas em laboratório e é feito o cariótipo. Além disso, antes do bebê nascer, a gente também pode fazer uma ultrassonografia. Nela, alguns achados são bem relevantes para Turner, como o higroma cístico, hidropsia fetal, defeitos cardíacos, aumento da translucência nucal, anormalidades renais, fêmur curto ou edema subcutâneo. O diagnóstico mais comum é feito depois do parto. Ele pode ser feito por uma análise citogenética, que vai analisar os cromossomos, molecular, que vai analisar o DNA, ou por testes diversos que vão acompanhar as anormalidades associadas ao Turner. Dentre esses testes, o citogenético, a gente tem o padrão ouro, que é o cariótipo. O cariótipo ele vai avaliar o tamanho, o formato, o número dos cromossomos. E no caso da paciente de Turner, avalia-se a presença ou não dos cromossomos sexuais X. Isso pode ser feito usando células mononucleares do sangue periférico, como linfócitos, fibroblastos, células epiteliais da bexiga ou da mucosa da boca.
Se o bebê tiver o cariótipo testado antes do nascimento, é importante repetir esse exame no parto. Afinal, pode se tratar de um teste falso positivo. O FISH é uma técnica citogenética molecular, é usado para identificar possíveis mosaicismos, que é quando a gente tem uma suspeita clínica, ou seja, existem sintomas, mas o cariótipo é normal, 46XX. Nesse caso, são usadas sondas, pequenos pedaços de DNA que são marcados com essas substâncias fluorescentes. Isso pode ser feito com a célula em metáfase ou em intérfase e a gente precisa de, no mínimo, 30 células. E, por fim, a gente pode fazer uma análise cromossômica por microarranjo, que é um exame que vai avaliar o genoma inteiro e possíveis aumentos ou diminuições dos cromossomos. Quanto aos testes moleculares, podem ser investigadas variantes de interesse, deleções, duplicações, sequenciamento de toda uma região codificadora ou detecção de homozigose, que se torna muito relevante para o caso da Turner. Outros testes também podem ser feitos para acompanhar os fatores associados que acompanham os níveis de FSH, por exemplo, LH, estrogênio, que estão comumente alterados no Turner, a ecocardiografia, a ressonância magnética torácica, o ultrassom e o exame pélvico. Além disso, pode ser testado também a presença de mosaicismo para o cromossomo Y. E por fim, quando que deve ser testado? O Turner ele pode ser diagnosticado em qualquer estágio da vida da paciente e geralmente essa testagem é feita mais tardiamente. Algumas poucas pacientes são diagnosticadas durante os testes pré-natais, que são feitos sem uma razão relacionada com a causa da doença, como é o caso da idade materna avançada. É importante frisar que o screening para Turner não pode ser postergado caso a gente tenha uma suspeita clínica, porque algumas intervenções podem ser muito benéficas para a paciente, dependendo da idade. Algumas doenças que causam atraso no desenvolvimento das características sexuais secundárias podem causar dúvidas na hora de diagnosticar a criança, como é o caso do atraso constitucional do crescimento da puberdade, do hipopituitarismo e, em especial, das anormalidades cromossômicas, que é o caso da síndrome de Noonan. Eu resolvi focar, então, na síndrome de Noonan, porque ela é muitas vezes confundida com Turner, justamente porque elas têm características clínicas muito semelhantes. Os pacientes com Noonan, por exemplo, têm pescoço alado, baixa estatura, anormalidades cardíacas e renais, mas, diferentemente de Turner, a síndrome de Noonan não tem anormalidades cromossômicas. Por isso, ela pode ser observada tanto em mulheres quanto em homens. Para diferenciar se uma mulher possui Turner ou Noonan, a gente costuma fazer, então, a análise do cariótipo. Eu trouxe aqui uma imagem, então, para mostrar as características básicas de Noonan e uma imagem comparando a síndrome de Turner e a síndrome de Noonan. Bom, agora eu vou falar sobre o tratamento da síndrome de Turner. O tratamento dessa síndrome precisa de uma abordagem multiprofissional que vai depender do momento da vida em que a paciente vai se encontrar, para melhor atender às necessidades dela. Os pilares são a reposição hormonal e o manejo adequado das comorbidades que podem estar presentes. Um dos tratamentos que merece atenção é a terapia com GH. A terapia deve iniciar na infância e geralmente se estende até a adolescência, e o seu principal foco é estimular o crescimento para que a menina se aproxime da média de altura das mulheres adultas. É preciso destacar que mesmo com o tratamento com o hormônio do crescimento, a menina pode não atingir a altura meta, que é aquela que fazemos o cálculo considerando a altura dos pais, mas estudos mostram que elas podem crescer de 7 a 12 centímetros a mais do que cresceriam sem o tratamento. Eu também gostaria de pontuar que a maioria dos pacientes com síndrome de Turner não tem uma deficiência de GH, mas aumentar os níveis com tratamento exógeno melhora a altura final. E essa é uma das razões para que o tratamento só inicie quando a menina estiver abaixo do percentil 5 da curva de crescimento, pois é aí que precisa ter uma interferência externa, porque é quando os níveis endógenos já não são mais suficientes para promover o crescimento mínimo. Esse tratamento precisa ser muito cuidadoso em suas doses, porque podem ter malefícios se não for nas dosagens corretas. Assim, o tratamento precisa ser reavaliado a cada 3 ou 6 meses. E a interrupção vai acontecer quando a estatura final for alcançada ou quando a idade óssea for superior a 14 anos. Outra terapia que merece destaque é reposição hormonal feminina.
A deficiência estrogênica atinge 95 a 98% das pacientes e ela ocorre devido à disgenesia gonodal, que caracteriza essa síndrome e é o desenvolvimento anormal das gônadas, e é por isso que durante a adolescência elas vão apresentar altos níveis de FSH e LH, que demonstra uma tentativa da hipófise de estimular os ovários sem sucesso, e os baixos níveis de estradiol comprovam isso e também caracterizam a falência ovariana primária. Sem o estrogênio, o desenvolvimento das características femininas fica prejudicado, e é aí que vai entrar a reposição hormonal feminina, com foco em induzir a puberdade, a primeira menstruação, desenvolver e manter características femininas, como os seios e o desenvolvimento do útero, o que vai poder possibilitar uma gravidez através da fertilização in vitro, já que geralmente as pacientes com síndrome de Turner não têm oócitos viáveis. Outro detalhe é que mesmo a pequena quantidade de mulheres que têm uma puberdade menarca espontânea, elas vão precisar da reposição hormonal em algum momento, porque elas logo vão entrar numa menopausa precoce, que vai levar a uma falência ovariana secundária. A recomendação é que esse tratamento para induzir a puberdade e a primeira menstruação ocorra antes dos 15 anos cronológicos, mas só depois dos 12 anos de idade óssea, porque o estradiol ele pode interferir negativamente no tratamento com GH e isso vai impedir que a menina cresça como deveria mesmo com o tratamento. Depois desses 2 tratamentos hormonais, vamos ter o acompanhamento de outras comorbidades. E aqui vai ficar bem explícito a multidisciplinariedade do tratamento de Turner. Por exemplo, como alterações cardiovasculares são muito comuns, diversas publicações têm orientado a avaliação periódica com ecocardiograma a cada 3 ou 5 anos, independente da presença identificada de alterações cardiovasculares. Então, o contato com o cardiologista vai ser permanente. E da mesma forma, vai ocorrer com o endocrinologista, que além de orientar a terapia com GH na infância, vai fazer o controle da tireoide anualmente, dosando o TSH da paciente, já que a prevalência de hipotireoidismo autoimune é maior na síndrome de Turner comparada com a população em geral. Ou seja, para que a mulher tenha a melhor qualidade de vida possível e também para aumentar a expectativa de vida, que costuma ser de 10 a 13 anos menor do que mulheres saudáveis, ela vai precisar estar em contato direto com vários profissionais durante toda a vida dela. E é importante frisar que não são só médicos, mas também psicólogos, nutricionistas e vários outros profissionais. O último tópico do nosso trabalho vai abordar o aconselhamento genético e questões bioéticas, sendo baseado em parte no relato de uma paciente com síndrome de Turner, mas com um aprofundamento um pouco mais detalhado com relação a aspectos de reprodução e tratamento da fertilidade. A partir do relato da paciente, no caso da Colette, é possível destacar algumas condutas que poderiam ser diferentes, desde o diagnóstico. Em um primeiro ponto, a orientação aos pais com relação ao risco de recorrência em gestações futuras, onde seria de extrema importância explicar que a não disjunção cromossômica, responsável pelo desenvolvimento da síndrome, é aleatória, significando que um casal com uma filha com síndrome de Turner não apresenta nenhum risco maior de, em gestação futura, conceber uma criança também acometida por essa condição genética. Outro aspecto faz menção à importância de oferecer tanto um suporte médico quanto psicológico às pacientes para lidar com os impactos sociais da doença. Além disso, seria de grande benefício a pacientes o direcionamento por parte de clínicas a grupos de suporte, permitindo contato com outras mulheres acometidas pela mesma condição e um espaço onde possam conversar sobre questões que normalmente se sentiriam desconfortáveis de abordar com o seu núcleo familiar, como relacionamentos, relações sexuais e sexualidade. Por fim, no relato, a paciente é informada no seu diagnóstico de que não poderia ter filhos, e relata dificuldades emocionais de lidar com o problema da infertilidade, sendo assim de grande importância oferecer um aconselhamento e orientação adequada e de forma mais compreensiva a pacientes em idade propícia relacionados à questão reprodutiva. A infertilidade associada à síndrome de Turner é devida a uma falência ovariana prematura. De fato, cerca de 60% das pacientes apresentam um reservatório de folículos ovarianos já esgotados na adolescência, e cerca de 30% atingem o desenvolvimento puberal espontâneo. Mas dessas, apenas de 2 a 8% das pacientes
conseguem conceber de forma espontânea, sendo que cerca de 90% dos casos é referente a mulheres com cariótipo do tipo mosaico. Dessa forma, é de extrema importância uma orientação com relação à existência ou não de opções reprodutivas a mulheres inférteis com síndrome de Turner que têm o desejo de gestar. Tais opções reprodutivas recaem sobre as tecnologias de reprodução assistida, mais especificamente da fertilização in vitro, pode ser com ócitos doados ou com ócitos autólogos próprios da paciente, sendo estes vinculados a gestações com maior risco de abortamento espontâneo e anomalias cromossômicas fetais. Com relação às técnicas de preservação da fertilidade, existe a criopreservação dos oócitos ou mesmo a criopreservação do próprio tecido ovariano, sendo este o único método aplicável em meninas pré-púberes. E aqui vale ressaltar uma questão bioética de que, embora os folículos ovarianos sejam perdidos desde a gestação em diante, existe uma incerteza com relação a qual seria a idade ideal para a remoção e a criopreservação, com alguns estudos sugerindo que a remoção do tecido ovariano deve ser feita antes da puberdade, considerando um maior reservatório folicular, mas também a realização depois desse período pode ser viável. Um outro aspecto faz menção ao balanço entre a realização de tais procedimentos, os quais exigem um certo grau tanto de maturação física quanto psicológica por parte das pacientes, considerando que a falta de informações na literatura atual sobre as taxas de sucesso de gestações com os oócitos autólogos. Considerando todos esses aspectos, ainda é importante uma orientação quanto ao risco desse tipo de gestação. Como mencionado anteriormente nos aspectos clínicos, diversas doenças cardiovasculares estão associadas com a síndrome de Turner, e o agravamento dessas complicações devido ao estresse durante a gestação constitui o principal fator preocupante que faz com que ela seja considerada de alto risco. Nessa tabela é possível verificar alguns riscos durante a gestação em mulheres com a síndrome, tanto fetais, relacionadas aos abortamentos espontâneos e às anomalias cromossômicas fetais associadas às gestações com ócitos autólogos, mas também outros riscos à mãe, principalmente vinculados a disfunções da tireoide, com uma prevalência de 22%, a desenvolvimento de hipertensão e diabetes gestacional e, além disso, maior taxa de partos cesárea, devido à baixa estatura e ao estreitamento do diâmetro pélvico e não compatibilidade cefalopélvica entre o feto e a mãe. E por isso é de extrema importância uma discussão desses riscos durante um aconselhamento pré-concepção. A gravidez em qualquer mulher com Turner deve ser contemplada com extrema cautela, contando com um time multidisciplinar que esteja apto a oferecer um aconselhamento e orientação adequados aos pacientes, de forma a lhes permitir um acesso a todas as opções disponíveis referentes ao planejamento familiar.